tá chegando a estreia de um dos filmes mais aguardados do ano, que no caso é o The Flash. E esse filme aparentemente tem muitas semelhanças com a revista em quadrinho Flashpoint. E por conta disso, no vídeo de hoje, eu vou te contar a história completa do Flashpoint. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek, sejam muito bem-vindos. Flashpoint com certeza é uma das histórias em quadrinho mais populares da DC, tão popular que ela está sendo adaptada agora no filme The Flash, ou ao menos está todo mundo achando que vai ser. Até porque nessa história em questão a viagem no tempo é uma coisa muito presente. Sem essa viagem no tempo nada existiria. Ainda tem um aspecto do Flash querendo salvar sua mãe, coisa que deu pra ter uma noção no trailer, enfim. E se você é uma pessoa que não conhece a história em quadrinho do Flashpoint, só viu a animação, ou pelo menos só viu falar por aí, no vídeo de hoje eu vou te contar a sua história completa. Coisa que eu tenho certeza que vai ser muito, mas muito maneira e que você vai curtir demais. E já aproveita para deixar aqui nos comentários se você já leu essa história em quadrinho, ou se você sempre ouviu falar sobre ela, mas nunca teve a oportunidade de lê-la. E é claro, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, porque aqui são vídeos novos todos os dias com conteúdo variado que eu tenho certeza que você vai gostar. E agora, sem mais enrolação, vamos começar com essa história magnífica. A história começa com Barry Allen criança tendo uma conversa com a sua mãe, enquanto ela tá arrumando o carro na beira da estrada, porque aparentemente ele quebrou. Logo depois nós vemos algumas coisas que aconteceram na vida dele, como por exemplo a perda da sua mãe, a prisão do seu pai e até mesmo ele se transformando no Flash. Depois disso nós descobrimos que quem tá tendo esses flashbacks é o próprio super-herói, enquanto corre pela cidade e começa a relembrar da sua vida, do seu casamento com a Iris West e de todos os seus amigos da Liga da Justiça, Super-Homem, Batman, Lanterna Verde, Mulher Maravilha. E até aí tá tudo bem, porque parece que vai ser uma história genérica do Velocista Escarlate, mas quando ele é acordado durante o seu trabalho, ele acaba se deparando com umas coisas bem esquisitas, como por exemplo o Capitão Frio ser o grande herói da cidade, e a gente sabe muito bem que ele é um grande vilão do Batman, então alguma coisa tá esquisita, e ele já saca isso rápido. E percebendo todas essas mudanças, o Barry acaba correndo desesperado por aí, e ele acaba percebendo que tá sem os seus poderes e sem o seu anel onde armazena o seu traje. E depois de um trupicão que ele toma nas escadas, ele acaba se deparando com uma pessoa que era a última que ele esperava ver, a sua mãe. E no misto de sentimentos de confusão e emoção, o Barry acaba questionando por que a mãe dele tá ali, o que ela tá fazendo ali e o que tá acontecendo. E ela, sem entender nada, acaba rindo e falando: cara, você tá maluco? É o meu aniversário. Coisa que faz o Barry ficar mais emocionado ainda, dar um abraço nela e falar que é muito bom revê-la. Coisa que na cabeça dela é completamente esquisito, porque pô, os dois tinham acabado de se ver naquela manhã, então por que ele estava agindo tão estranho? O Barry então acaba ignorando todas essas mudanças no mundo, e ele acaba tendo que fazer uma revelação bombástica pra mãe, já que ele tá estranhando tudo e pô, nossa mãe é a pessoa que a gente mais pode confiar nessa vida. E ele acaba falando que ele é o Flash. Ela fica sem entender nada, é óbvio, porque o Flash não existe naquela realidade. E se o Flash não existe, a Liga da Justiça também não. Porém, um super-herói sempre está presente por aí, que é claro quem? O morcegão Batman. Nós partimos então para uma perseguição em Gotham City, onde o Batman tá perseguindo a Yo-Yo. E ele que tá de uma maneira muito diferente, muito mais agressivo, violento e brutal, o Batman acaba fazendo diversas perguntas sobre o Joker. E sem colaboração da super vilã, o Batman acaba jogando ela de cima de um prédio em construção. Coisa bem esquisita, porque a gente sabe que o Batman não mata, ou se mata é porque tem algumas exceções. Mas a Yo-Yo acaba não morrendo porque ela é resgatada por nada mais nada menos do que o Cyborg, que logo vai se encontrar com o Homem-Morcego e os dois acabam conversando. Nessa conversa, o Cyborg acaba revelando que ele precisa da ajuda do Batman, que ele é a última peça que tá faltando na super equipe que ele tá montando para impedir uma certa tragédia que tá acontecendo nesse mundo que nós ainda nesse momento estamos apenas conhecendo. E para surpresa de todo mundo, esse grupo é composto por algumas peças bem peculiares, como Shazam, Abin Sur, o Lanterna Verde que deu o anel pro Hal Jordan, Capitão Frio, entre outros vilões do universo que nós conhecemos. Nós voltamos então a ver o Barry Allen que tá completamente perdido nesse mundo que ele tá. Então ele vai encontrar uma outra pessoa
pessoa que ele ama, pô, sem comparações, que no caso é a Iris West. E chegando até o trabalho dela, ele acaba descobrindo que ela não o conhece e que ela é casada com outro cara. É óbvio que ele entra num choque total quando vê o amor da sua vida com outro cara nada a ver. Então ele decide ir até o lugar que ele pode encontrar todas as respostas que ele precisa. Que logo vocês vão saber onde é que é. Nós então voltamos a ver o Batman com o Cyborg e aquela reunião de super esquisitos. E lá nós finalmente temos um norte do que tá acontecendo e nós descobrimos sobre a confusão do Aquaman com a Mulher Maravilha. Não é muito bem detalhado do porquê eles entraram em guerra nessa revista daqui, mas nós descobrimos que é porque o Aquaman teve um caso com a Mulher Maravilha e a Mera, a esposa do Aquaman, acaba descobrindo tudo aquilo e ela acaba confrontando a Diana, coisa que não dá nada certo pro lado dela e ela acaba sendo morta pela Mulher Maravilha, coisa que desencadeia uma guerra de Atlantes contra as Amazonas. O Cyborg então, que trabalha pro governo americano, acaba querendo montar essa equipe para dar um fim nessa confusão toda, mas todos os supervilões, quer dizer, super-heróis dessa terra alternativa que estão presentes nessa equipe de super esquisitos, só vão trabalhar com ele com uma condição: o Batman estando junto. E apesar de todos os argumentos, todo mundo falando isso, o Batman acaba negando esse convite, falando que não tem nada a ver com aquilo, que não quer nem saber. Nós então, é claro, voltamos a ver o Barry Allen, que nós descobrimos que tá a caminho de Gotham City até a mansão Wayne, que tá bem diferente do que de costume. Todos os móveis quebrados, a mansão praticamente abandonada. Mas ele, que é um grande amigo do Bruce Wayne, é óbvio que sabe todo o caminho e senha para entrar na Batcaverna. E chegando lá, ele se depara com uma Batcaverna bastante diferente do que ele conhecia, com uma foto de toda a família Wayne quebrada e, é claro, a arma do assassinato dos pais do Bruce numa espécie de cúpula, como se fosse um troféu ou um lembrete de uma coisa não muito agradável. E de repente o Batman acaba aparecendo e desce o sarrafo no Barry, rapaziada. Mas pensa numa surra feia. É mesa quebrada, é o cara sendo jogado pra lá e pra cá, sendo levantado na parede. E o Batman acaba fazendo o questionamento que interessa: quem que é você? E o Barry acaba falando: Bruce, fica tranquilo, sou eu, o Barry, o Flash. O Batman então continua descendo a porrada no Flash e ele acaba falando que o Bruce tá morto. Então só tinha uma pessoa que podia ser o Homem-Morcego, e essa pessoa é Thomas Wayne. Nós passamos então pro Deathstroke, que ele tá no navio junto de toda uma galera, torturando um mutante para descobrir um certo lugar, enfim. Mas essa sua navegação acaba dando errado quando ele chega em Paris, e uma Paris completamente destruída. A Torre Eiffel destruída, a cidade inteira em chamas, e quando menos ele espera, ele é atacado por um dos seres mais poderosos desse universo, o Aquaman. E ele, que é um herói querido que nós conhecemos, que nós estamos acostumados, acaba assassinando o Slade de uma maneira bem fria. Nós então voltamos à Batcaverna, onde o Thomas Wayne ainda tá espancando o Barry e a situação do garoto não tá nada bem. O cara tem uma mão quebrada, o Thomas espanca ele sem dó. E no meio dessa surra, o Barry acaba tentando explicar de onde que ele veio de uma terra diferente, que aconteceu alguma coisa que, pô, ele não tá na casa dele real, e que ele tá sem os seus superpoderes. Mas o Thomas não tá nem aí, continua descendo sarrafo no cara, pô, o cara é brutal. E de repente o Barry tem um choque de realidade quando ele começa a descobrir as coisas que aconteceram nessa nova linha do tempo, ou nesse novo mundo até então. Ele descobre da guerra de Atlantis contra as Amazonas, e todas as suas memórias, as memórias do seu mundo real, estão sendo apagadas. E finalmente, numa surpresa, ele acaba encontrando o seu anel que contém o seu traje, e quando ele tira o seu traje para provar pro Batman que ele é realmente um super-herói, que ele é realmente quem que ele tá falando, ele acaba tendo outra surpresa desagradável, que o traje que tá dentro do seu anel é o traje do Flash Reverso. O Thomas então começa a comprar essa ideia de mundo paralelo, linha do tempo diferente, que o Bruce Wayne tá vivo e ele é o Batman, e o Thomas já acabou morrendo, enfim. E o Barry finalmente consegue convencer que ele precisa se transformar no Flash novamente. E como que ele vai fazer isso? Repetindo o acidente que ele teve, de todos os produtos químicos e um raio caindo nele. Enquanto o Batman e o Flash começam a fazer os preparativos para repetir esse acidente, nós vamos até Londres, onde o coronel Steve Trevor tá trabalhando como um certo infiltrado lá para as Amazonas para pegar algumas informações e levar para o governo americano. Mas ele acaba sendo surpreendido pela Mulher Maravilha, que acaba usando o laço da verdade nele, e ele acaba explanando todo o plano dos americanos, inclusive a existência da Lois Lane. Nós então voltamos até Gotham City, onde o Flash já tá com tudo preparado juntamente do Thomas, que tá chamando ele de louco o tempo inteiro. Então ele acaba misturando todos aqueles elementos
elementos químicos e espera um raio. E na hora que ele é atingido, seus poderes não voltam e ele acaba ficando gravemente ferido. E sorte dele que o Thomas era um médico antes de tudo aquilo acontecer, antes dele se tornar o Batman, né? Então nós temos um corte na história onde nós vemos o Cyborg conversando com o presidente dos Estados Unidos, que acaba falando que, ele não tem, que o Victor não tem mais como trabalhar, que não deu certo o plano dele e que os Estados Unidos vão agir, apesar de ser um grande risco dele poder perder todas as pessoas. E a única chance que o Cyborg tem de conseguir convencer todos os outros super esquisitos é tendo o Batman em sua equipe. E o Batman não quer saber de nada. Ele só tá um pouco interessado em toda a história do Flash. Nós então vemos um Flash extremamente ferido, jogado na maca junto do Batman lá cuidando dele, dos ferimentos dele. E o Flash acaba levantando e falando que ele tem que repetir o acidente mais uma vez. Então ele vai, faz isso e o que acontece? Ele acaba finalmente recuperando seus poderes de Flash. Esse acidente acaba gerando uma grande explosão que joga o Thomas Wayne para longe e ele acaba quase caindo no meio de uns espetos muito loucos que envolvem a mansão Wayne, mas o Flash com a sua velocidade consegue salvar ele e o Thomas finalmente acaba realmente acreditando em toda aquela história. Nós agora nos encontramos em Nova Temícera, onde a Lois Lane tá toda desesperada fugindo das Amazonas, tá lá infiltrada, é claro, mas ela acaba ficando um pouco desesperada porque não consegue contato com o Steve Trevor, que tinha combinado de entrar em contato com ela para avisar, para passar as informações adiantes, enfim. Mas para surpresa dela, ela acaba se encontrando com outro super grupo, a Resistência desse Mundo, que é composta por Grifter e outros super-humanos. E a Lois Lane acaba não aparecendo mais na história até o final. Nós então voltamos a ver o Barry juntamente do Thomas, ele começa a se curar de todos os ferimentos que ele tinha, o Thomas acaba ficando bastante impressionado porque nunca tinha visto nada parecido, ele pinta o seu traje da maneira que deve ser pintado, na maior parte vermelho e em alguns pedaços amarelo, e ele acaba querendo descobrir um pouco mais sobre essa realidade que ele vive, pesquisando sobre grandes amigos como Hal Jordan, que nunca deixou de ser um piloto das Forças Armadas, porque ele nunca ganhou do seu anel do Lanterna Verde, que o Abin-Sur nunca acabou morrendo, né? Enfim, a história que vocês sabem do Lanterna Verde Hal Jordan, que o Superman não existe, que aconteceu um acidente de um alien caindo num lugar lá dos Estados Unidos, mas o exército americano acabou se apossando dele, e o Thomas acaba revelando que ele conhece alguém que pode sim ajudar a descobrir um pouco mais de informação, e essa pessoa é o Cyborg, até porque ele tá conectado com tudo no mundo, né? Tudo que tá na rede, o Cyborg sabe. Então eles acabam se encontrando, o Barry acaba falando que conhece o Cyborg no mundo dele, mas o Victor não compra essa baboseira, enfim. O Batman acaba falando, você me quer na sua equipe pra parar com essa guerra louca? Então faz o que eu tô te pedindo que eu me uno a você. O Cyborg então acaba topando e descobrindo algumas informações sigilosas sobre o paradeiro do possível Superman. Eles então vão até Nova Metrópolis e lá eles acabam invadindo uma base secreta militar. E nessa base eles acabam encontrando algumas surpresas, como por exemplo, o esqueleto do Krypton, rapaziada. Bem bizarra essa parte. E realmente, indo de encontro com todos os rumores, o Superman tava nessa base, mas era um Superman completamente diferente. Não era aquele cara alto, forte, bonitão, não, era um cara magrelo, com medo, que nunca tinha saído daquela sala bizarra. Os três heróis então acabam resgatando o Superman, mas eles têm que fugir o mais rápido possível dessa base porque todos os militares estão chegando até lá e eles estão com permissão para matar. Então realmente é uma questão de vida ou morte, eles têm que, dar a vida para sair de lá. E quando eles finalmente conseguem chegar numa saída de esgoto, o Superman acaba ficando maravilhado com toda aquela paisagem que o planeta Terra tem, principalmente com o Sol. E quando os soldados vão começar a matar o Cyborg, o Batman e o Flash, o Superman acaba virando, tacando um olho de raio laser em todo mundo e metendo o pé. Até o Batman solta uma piadinha pro Flash falando, tá aí o seu salvador indo embora. E o Superman era realmente a única pessoa, o único ser que poderia pôr fim nessa maluquice dessa guerra do Aquaman com a Mulher Maravilha. Então nós vemos as crianças Shazam assistindo o presidente dos Estados Unidos falando que os americanos vão entrar nessa guerra pra acabar com ela, coisa que, eles não tinham chance nenhuma, né? E o Hal Jordan indo a caminho de toda essa confusão com seu caça. E de repente nós vemos toda aquela confusão que estava acontecendo naquela base militar, do Batman enfiando a porrada nos soldados, o Flash também, e o Cyborg a mesma coisa. Mas quando os heróis estão levando a melhor, a Mulher Elemental acaba aparecendo para surpresa de todo mundo e pondo um fim naquela confusão. O Flash então acaba tendo diversas memórias sendo substituídas, coisa que o incapacita de vez. Então agora esse quarteto de super-heróis, o Cyborg, o Batman, o Flash e a Mulher Elemental, vão até a casa do Billy Batson, para que as crianças Shazam pudessem se transformar no Shazam e dar um jeito de salvar o Flash, é claro.
O Billy então, quando toca na pele do Flash, acaba tendo diversas visões da sua outra vida, da vida que o Flash acabou vivendo também, dos seus confrontos com Adão Negro, dele conseguindo seus poderes entre tantas outras coisas. Ele até acaba entrando em choque, sem tipo, quem que é essa pessoa, de onde que ele veio? E com isso o Flash acaba recuperando a sua consciência. O Barry e o Thomas acabam entrando numa discussão, porque o Thomas não quer fazer nada pra salvar o mundo, coisa que deixa o Barry completamente pé da vida, porque tipo, cara, você é um super-herói, você devia ser um símbolo pra galera, você tem que salvar o seu mundo. E o Thomas fica com o papinho de tipo, depois que você terminar tudo isso, depois que você pegar o Flash Reverso, porque na cabeça do Flash, o culpado dessa situação toda era o Flash Reverso. Então, tipo, o Batman tá falando, cara, depois que você pegar o Flash Reverso, tudo isso vai acabar, então pouco importa o que acontecer com esse mundo. Mas o Flash não quer nem saber, porque ele não quer saber de vidas inocentes acabando às custas dele, com ele sabendo que podia ter feito alguma coisa, com ele sabendo que podia ter feito alguma diferença. Então ele vai e pega no coração do Thomas Wayne e fala, o Bruce teria feito diferente. E isso foi o suficiente para convencer o Batman dessa realidade a se unir com todos os super esquisitos e irem até o confronto de Atlantis com as Amazonas. Lá toda aquela equipe que nós vimos se desformando porque o Batman tinha falado que não ia participar, voltando junto, e ainda é claro pro meio dessa confusão, onde o Aquaman e a Mulher Maravilha estão saindo na porrada de vez. Mas esse X1 dos dois acaba sendo interrompido pela equipe dos super esquisitões, com o Shazam pegando a Mulher Maravilha pra enfiar a porrada porque ela tinha feito alguma coisa com ele, e o Flash para bater um papinho com o Aquaman, mas nada disso deu certo. E tudo isso dá ruim quando a Enchantress acaba mudando de lado, porque ela tava na equipe do Cyborg lá com Batman e rapaziada, mas ela acaba mudando de lado porque ela só quer ver o circo pegar fogo. Então ela acaba atacando o Shazam, fazendo com que todas as crianças Shazam se desfizessem dessa sua transformação, coisa que deixa o Billy completamente vulnerável para uma Amazona pegar uma espada e enfiar no meio do peito dessa criança. O Flash então fica completamente em choque naquilo que aconteceu, porque aquelas pessoas que são seus amigos no seu universo real são completamente diferentes nesse, são pessoas assassinas de sangue frio, e ele tá chocado, tá completamente descrente de que ele pode realmente fazer alguma coisa por essa realidade. E quando a gente menos espera, o grande vilão dessa história toda acaba aparecendo, que no caso é o Flash Reverso. Os dois então acabam saindo na porrada, com o Flash Reverso levando a melhor e jogando a real na cara do Barry, falando com o Barry tipo, olha o que você fez, não sei o que, por que você fez isso? É o Flash Reverso, eu não fiz nada, meu irmão. Tudo isso que tá acontecendo aqui, a culpa é tua e só tua, foi você que causou tudo isso, Barry, não fui eu. Hoje você é o grande vilão dessa história toda. Os seus amigos, as pessoas que você ama estão morrendo hoje, estão brigando hoje, porque você foi egoísta e só pensou em salvar a sua mãe. E o Barry então acaba realmente se lembrando de tudo aquilo, que ele estava no aniversário da sua mãe, lá na sua lápide, quando ele começa a correr e acordando nessa sua realidade. Ele voltou no tempo, impediu que ela fosse morta, e quando vê, ele acaba se deparando nessa nova realidade que ele tá, nessa realidade que, pode ser completamente destruída, o mundo pode ser completamente destruído graças a uma cagada dele. Os dois então acabam saindo numa porrada frenética, com o Flash apanhando e apanhando feio, até a hora que o Batman intervém, mas ele acaba tomando uma surra pro Flash Reverso, porque não tem chance alguma, é claro. E dessa vez o Flash Reverso tá realmente querendo matar o Barry, porque agora ele não precisa mais do Flash pra existir, porque o que precisava acontecer? Ele precisava que a mãe do Flash morresse para que ele virasse o Flash, e com isso, consequentemente, lá no futuro, o Albert Stone conseguisse obter a força de velocidade e, é claro, virar o Flash Reverso. Mas graças a essa confusão toda que o Flash criou, esse Flashpoint que ele criou, o Flash Reverso não precisa mais dele, então ele finalmente pode matar o seu arqui-rival. E é claro que ele tá fazendo esse seu discurso mega vilanesco e tudo mais, que ele vai acabar com tudo e papapá, quando de repente ele sente uma coisa no seu peito, que era uma espada perfurando o seu corpo. E quem que foi a pessoa que matou o Flash Reverso? Nada mais, nada menos do que o Thomas Wayne, o Batman, no casca grossa de verdade, rapaziada. O cara é brabo demais. Vocês lembram que eu falei que a Resistência acabou resgatando a Lois Lane, com o Grifter sendo o líder de todo mundo? Então eles voltam a aparecer nessa parte para entrar nessa confusão contra todos esses pessoal lá de Atlantis e Amazônia. E no meio dessa confusão toda, a Enchantress acaba atacando uma magia no meio do peito do Batman, coisa que é o suficiente para deixar ele desabilitado ao longo de todo o resto do confronto. E quando tudo parece perdido,
uma pessoa aparece para salvar o dia. E o Barry já sabia quem era, que ele com certeza não ia decepcionar, que no caso foi o Superman. E ele acaba dando um sarrafo em todo mundo, rapaziada, numa cena muito épica. Mas para surpresa de todo mundo, Atlantis estava planejando destruir todo mundo, rapaziada. Partir todo mundo, coisa que ia levar ao colapso de tudo. E o Thomas acaba chamando o Flash falando: cara, é a sua hora, você precisa correr, você precisa consertar tudo. E por favor, entrega essa carta pro meu filho Bruce. O Flash então começa a correr e ele consegue voltar no tempo. Mas ele não volta e salva tudo como tava todo mundo achando. Ele acaba caindo no quintal de casa junto da sua mãe. E ela até mesmo começa a questionar que roupa que é aquela, o que tá acontecendo, não sei o que. E o Barry acaba contando tudo o que aconteceu, que ele é um super-herói de uma outra realidade, que ele acabou voltando no tempo para salvá-la, mas que pessoas inocentes acabaram morrendo e ela acaba ficando bastante decepcionada com essa ação do seu filho. Então ela o convence a voltar no tempo e impedir com que seu outro eu, que estava indo fazer toda essa burrada, de criar esse ponto de ignição. Então o Flash começa a correr desesperado e ele consegue encontrar essa sua variante. E no meio dessa corrida pelo tempo, eles acabam sendo surpreendidos por um ser misterioso, que aparentemente é mega poderoso, que acaba auxiliando o Flash, que tá determinado a salvar tudo, a conseguir se juntar com essa sua outra variante e realmente consertar a sua linha do tempo. Então nós voltamos para uma cena idêntica da que começou essa história, com Barry dormindo no trabalho. E lá ele acaba percebendo que realmente ele tá na sua linha do tempo correta, graças a Deus. Mas antes dele fazer qualquer outra coisa, ele tinha que entregar uma carta para uma pessoa que era muito especial para ele, que ele sabia que ia fazer toda a diferença. Então ele vai a caminho da Batcaverna. E lá ele acaba encontrando o seu Batman, o Bruce Wayne, graças a Deus, né? Ele merecia um pouquinho de descanso. E quando ele acaba conversando com o Batman, e o Batman acaba falando: pô, Flash, não fica fazendo isso com você. Se eu tivesse seus poderes, provavelmente eu faria a mesma coisa, não sei o quê. Não se pune dessa maneira. O Flash acaba virando e falando: tá bom, eu tenho uma mensagem pra você, e entrega a sua carta. O Batman então fica completamente trêmulo e perdendo, sabe, o seu chão quando vê que aquela é a letra do seu pai e quando ele vê que realmente é uma carta vinda de seu pai. E numa cena extremamente emocionante nós vemos o Bruce Wayne tirando a sua máscara, um lado muito mais humano dele, e ele acaba ficando em prantos quando lê essa carta enviada pelo seu pai. E a história acaba com o Batman falando que o Flash é um grande mensageiro e o Flash falando: que isso, Bruce, fica tranquilão aí. Enfim, essa é uma das histórias clássicas da DC que eu recomendo que todos vocês leiam. Eu não consigo passar a emoção que realmente é ler essa história daqui nesse vídeo, eu tenho certeza, mas eu acho que pô, deu pra quebrar um galho e agora você conhece a história completa do Flashpoint. Mas e aí, qual parte dessa história você mais gostou? Qual elemento você espera ver no filme The Flash? Você acha que realmente vai ser uma adaptação dessa história? Porque eu vi diversos semelhantes nessa revista em quadrinho com as coisas que nós vimos nos trailers. Enfim, já deixa aqui nos comentários, beleza? E se você não deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho até agora, eu acho que esse vídeo merece essas 3 coisas vindo de você. Aqui do meu lado tá aparecendo um vídeo e uma playlist maravilhosos que eu sei que você vai gostar, e clicando aqui na bolinha você dá uma conferida nos outros vídeos do canal. É isso, eu espero que vocês fiquem bem, forte abraço em todos vocês e falou!